Olá gente, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de Josué. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha, usa a hashtag Bíblia Todo Dia. E se você deseja ser um patrocinador desse canal e de outras iniciativas, entra no site pastoredilson.com, se associe ao Maximize. Lá você vai ter conteúdos em vídeo exclusivos para você, através de um login e senha, e você vai ser um parceiro dos projetos que nós estamos empreendendo. Nesse momento, como eu já falei, estudaremos Josué do 10 ao 12. E aqui nós começamos entendendo que Gibeão tinha uma aliança com Israel, mas o rei de Jerusalém fez uma aliança com outros 4 reis para poder derrotar Gibeão e se fortalecer depois contra Israel. A Bíblia diz que Josué salva o seu aliado e vence os 5 reis e depois mais 7 reinos. De fato, se você estudar o capítulo 11, você vai ver a descrição de outras vitórias militares de Josué, num provável intervalo de alguns anos. E o capítulo 12 vai resumir a história das terras conquistadas por Moisés e por Josué até esse momento. Com certeza, você que está estudando a Bíblia, a essa altura, já deve ter se questionado: por que tantas guerras para entrar em Canaã? Por que Deus permitiu essas mortes? Por que nós vemos tantas guerras no Antigo Testamento? Eu sei que essa pergunta, esse questionamento não vai ser respondido num curto comentário de apenas um vídeo, mas nós vamos nesse vídeo de hoje pontuar alguns princípios importantes. Primeiro, nós precisamos ter em mente que o pecado e não Deus é o culpado de toda a morte. De maneira que, se alguém, por algum motivo, acusa a Deus de assassino, deveria, na verdade, culpar as suas próprias transgressões e não Deus. Culpar as suas próprias transgressões, as leis que Deus estabelece. A Bíblia mostra que a primeira morte que aconteceu foi de um cordeiro para cobrir o pecado de Adão e Eva, como a Bíblia indica em Gênesis capítulo 3 e versículo 21. E isso sinalizaria que Cristo um dia morreria por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado, e não o salário de Deus, é a morte. Está lá em Romanos 6, 23. Segundo, precisamos entender que Deus nunca teve e nem tem prazer na morte de ninguém, seja ele santo, seja ele pecador. Você encontra isso, por exemplo, em Ezequiel 18, versículo 23 e também no versículo 32. Você encontra isso em 1 Timóteo, no capítulo 2 e versículo 4, quando a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém pereça ou que ninguém morra, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus odeia o pecado justamente porque Ele ama o pecador e sabe a consequência que o pecado tem na vida de alguém. O pecado não causa dano em Deus. O pecado causa dano no próprio homem. E é justamente por amá-lo que Deus odeia o pecado. Terceiro, nós precisamos entender que no caso específico dos povos de Canaã, nós não estamos falando de santos, nós não estamos falando de pessoas inocentes. De fato, nós vemos em Gênesis 9, 25, que desde o princípio o povo de Canaã decidiu andar em pecado. Já estudamos isso em vídeos anteriores. Num contexto histórico, nós vemos a longanimidade, nós vemos a misericórdia de Deus durante 400 anos com esses povos de Canaã. Isso está em Gênesis no capítulo 15, nos versículos 15 a 16. Deus tolerou por 400 anos os pecados do povo de Canaã, o que parecia ser uma demora para o povo de Israel naqueles 400 anos no Egito, ao mesmo tempo era uma misericórdia de Deus de 400 anos com o povo de Canaã, para que eles mudassem os seus comportamentos. Nós vemos o juízo de Sodoma e Gomorra, que a Bíblia diz que deveria ter sido um exemplo para o povo de Canaã, mas eles não aprenderam com aquele exemplo. Afundaram cada vez mais em maldade. A tolerância de Deus, precisamos entender, não exclui o juízo dele. E os israelitas só conquistaram os cananitas, aqueles da terra de Canaã,
por causa da maldade que havia neles. Isso também está em Deuteronômio, no capítulo 9, versículos 4 e 5. Precisamos entender mais um princípio importante. Quando o mal se espalha, culpados e inocentes vão sofrer. E Deus não queria que o povo se misturasse com aquele povo cheio de maldade, cheio de pecado, e depois começasse a viver as mesmas práticas que o povo de Canaã fazia. Isso está em Levítico, no capítulo 18 e versículo 3. Ao longo da Bíblia, nós vamos ver que até o próprio povo de Israel foi conquistado, ou seja, foi vencido, foi exterminado em parte, quando começaram a praticar as mesmas coisas que os cananitas. Deuteronômio, no capítulo 32, já trazia essa advertência para aquele povo. E a aplicação que nós temos para o dia de hoje é que Deus não faz acepção de pessoas. A lição para nós é que nós devemos também nos dias de hoje fugir do pecado, enquanto estamos num tempo de tolerância que está sendo contado para nós nessa dispensação, nesse tempo da graça, nessa nova aliança que nós estamos vivendo. Parecia que a conquista de Canaã estava demorando, mas na verdade Deus estava sendo longânimo, esperando o arrependimento daquele povo. Por exemplo, Deus foi longânimo em salvar Ló, mesmo destruindo Sodoma. Você vê isso em Gênesis 18, 22 a 33 e em Gênesis 19, 25. E mesmo em Canaã, Deus foi longânimo e Deus poupou a Raabe, porque Raabe, no meio daquele povo perverso, decidiu crer em Deus. Você tem isso registrado em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Olhando também para os dias de hoje, parece que a vinda do Senhor está demorando. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Ele está sendo misericordioso, que Ele está sendo longânimo, esperando que muitos se salvem do juízo vindouro, como diz em 2 Pedro 3, 9. E quem precisa pregar a essas pessoas? Quem precisa anunciar a essas pessoas que eles não precisam passar por esse juízo, mas que há uma oportunidade de vida eterna, que há uma oportunidade de graça, que há uma oportunidade de misericórdia? É você. Eu e você precisamos pregar. Você prega com seu testemunho, você prega com as suas palavras e você pode pregar também divulgando esse vídeo para outras pessoas. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar dos capítulos 13 a 15 do livro de Josué.